E o que eu quero falar nesta manhã, eu quero falar sobre esperança. Eu acredito que a fé e a esperança, elas caminham juntas, elas caminham de mão dadas. Eu posso ter fé, eu posso acreditar que Deus vai fazer, mas quantas vezes a esperança foge de nós? Quantas vezes nós deixamos a esperança ir embora? Mas se faz necessário que eu tenha esperança, que eu acredite. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se faz necessário que eu tenha fé, mas eu tenho que ter esperança, eu tenho que acreditar no amanhã, num dia melhor. E nós conhecemos o ditado popular que ele diz assim, que a esperança é a última que morre. Nós ouvimos muito, né? No leito de enfermidade, na porta de uma UTI, num hospital, nós ouvimos muito essa frase, onde há vida, há esperança. Nós temos esperança que algo vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer. E no livro de Lamentações de Jeremias, eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo e você acompanhe comigo. Tem um versículo que é muito lindo, que fala sobre isso. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Acharam? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 24. Ele diz assim, posso começar? Amém, amém ou ainda não? Amém ou misericórdia? Cai, misericórdia, misericórdia, acharam? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 24. Sim? Sim, sim, sim? Vamos lá? Já, querida? Já, dona Clarice? Já, vamos lá. Então, vamos lá. Versículo 24, olha que lindo. A minha porção, quem é? É o Senhor. É a sua porção? A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Se ele é minha porção, por que eu vou esperar em outra coisa? Eu esperarei nele. 25. Bom é o Senhor para os que neles esperam, para a alma que o busca, que o aguarda. Ele é bom. Quero fazer uma pergunta para você. Você já experimentou que Deus é bom? Eu já experimentei. Eu tenho certeza que Deus é bom. Então, Ele é bom. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Quem espera no Senhor não se desespera. Quem espera no Senhor alcança. Quem espera no Senhor é abençoado. Quem espera no Senhor vive coisas maravilhosas. Vive coisas extraordinárias. Então, o Senhor é bom e vale a pena você esperar nele. E o versículo 26, ele diz assim: bom é ter esperança. E o que é esperança? Esperança é você aguardar o tempo de Deus na sua vida. Isso é esperança. E quantas vezes nós queremos nos precipitar? Não queremos esperar o tempo de Deus. Nós erramos porque não queremos esperar e fazemos do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, nós entramos pelo cano. Não dá certo. Por quê? Porque Deus tem o seu modo de agir. Deus tem a maneira certa de agir. Deus tem o momento certo de atuar.
Então, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. O que é aguardar em silêncio? É de boca calada, não é murmurando, não é questionando, não é brigando com Deus. Acho horrível, né? Quando uma pessoa chega e diz: eu briguei com Deus. Quem sou eu para brigar com Deus? Quem sou eu para contender com o Altíssimo? Ele tem planos, Ele tem propósito. Lógico, nós vivemos na era do instantâneo. É tudo muito rápido, não é verdade? É leite instantâneo, é chá de saquinho, é comida no micro-ondas, não é assim? Hoje é Facebook, hoje é o Zap. Você fala: meu Deus, falo com a minha filha em Portugal na hora, né? Em tempo presente. Meu Deus do céu, que loucura que é isso. Mas nós temos que esperar de boca calada. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. E nós sabemos que existe uma luta muito grande. Por quê? Porque o inimigo quer tirar de nós esta esperança. Ele não quer que você confie no Senhor. E quer colocar no nosso coração o quê? Desânimo, decepção, fracasso. Ele luta por isso. Porque ele sabe que só assim ele vai ser vitorioso. Mas nós temos que, mesmo durante as lutas, durante as dificuldades, as tempestades, nós temos que permanecer firme, esperando no Senhor, não tirando os nossos olhos de Jesus. E o inimigo quer que a gente tire os nossos olhos, que a gente olhe para as circunstâncias, que a gente olhe para as adversidades, que a gente olhe para as lutas e perca a nossa esperança, a nossa confiança, a certeza de que Deus vai fazer por nós muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então, fique firme, porque com certeza há uma esperança para nós. Fique firme, permaneça firme, não se mova, mas aguarde um milagre da parte de Deus. Sabe quando? Todos os dias. Creia no milagre. Creia no milagre. Quando Jesus encontrou com as irmãs Marta e Maria, e Lázaro já fazia 4 dias que ele estava sepultado, que ele tinha morrido e estava sepultado já 4 dias. O que foi que Jesus disse para elas? Se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver esperança, se você acreditar que eu posso fazer, se você confiar, se você deixar nas minhas mãos para que eu faça, você vai ver a glória de Deus. Então vale a pena a gente confiar. No livro de Jó, no capítulo 14, tem um versículo tão lindo que eu quero que você leia este versículo e deixe aí grifado na sua Bíblia, para que você nunca perca a esperança. Livro de Jó, capítulo 14. Jó 14. Acharam? Já? Podemos ler? Então vamos lá, 14:7. Ele diz assim: pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, presta atenção, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mesmo que a árvore seja cortada, se ela for lançada no chão, ao cheiro
cheiro das águas, não precisa nem chover, ao cheiro, ela brotará e dará novos ramos. Amém? Então, Jó está dizendo aqui, olha, é muito lindo isso que ele afirma, que o tronco da árvore, cortado, lançado ao chão, brotará e dará ramos, como uma planta nova ao cheiro das águas. Que nesta manhã, a palavra do Senhor seja no seu coração, como o cheiro das águas, para brotar dentro de você fé, esperança, coragem, certeza de vitória, ainda que tenha sido cortado, ao cheiro das águas brotará. E que brote na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Ao cheiro desta água, tudo isso se renove dentro de você. Ainda há esperança, ainda há um milagre. Este é o caminho, não perca a esperança. Espere um milagre todos os dias. E automaticamente, quando eu penso em esperança, eu penso no dia seguinte. Porque a esperança, você vive amanhã. Você não vive hoje, você vive amanhã. Eu espero, eu espero, eu espero. A esperança é para o dia de amanhã. E há muitos anos atrás eu tive uma experiência muito linda com essa expressão, no dia seguinte. E eu quero compartilhar com vocês, nem tanto a experiência, porque já foi do passado, mas contar para vocês o que Deus falou ao meu coração sobre o dia seguinte. Não sei quantos de vocês já estavam conosco, se eu não me engano foi em 2006, a igreja do tio Cássio, lá em São Paulo, passou por uma situação de um incêndio. E eu me lembro tão bem que foi num sábado à tarde. Meu irmão frequenta lá, meu irmão é casado com a filha do tio Cássio, e eu estava em casa no sábado, no final da tarde. Ele me ligou, chorando, meio desesperado, pedindo oração, porque a igreja estava pegando fogo. Nós tínhamos compromisso aqui na igreja, no domingo de manhã, era domingo de ceia, e a gente não podia estar com eles, e orando, e conversando, e foi um incêndio de proporção muito grande, destruiu muita coisa na igreja, e naquele sábado nós ficamos bem apreensivos, acompanhando, até que tudo se tranquilizasse. Fomos dormir, e na manhã seguinte eu levantei, e estava lá em casa ajeitando as coisas, acertando o café da manhã, lavando uma louça, e pensando na tia Noeli, na esposa do tio Cássio, quando Deus falou ao meu coração, é o dia seguinte. O dia seguinte. Como é o dia seguinte depois de um incêndio? Como é que você enfrenta este dia seguinte? Como é que você enfrenta toda esta situação? E foi muito lindo aquilo que Deus ministrou ao meu coração sobre essa expressão. Todos nós temos o dia seguinte na nossa vida. E Deus me levou a pensar e a meditar na história de Daniel. E eu fui ver o que é que estava escrito. E aí, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós não vamos ler toda a história de Daniel. Quero desafiar a você a ler na sua casa. É uma história muito linda. A gente vai vivendo, né, a situação de Daniel. Daniel, um jovem que foi levado da Babilônia como cativo. E ele e um grupo, acharam o livro de Daniel? Vamos lá. Esperar um pouquinho. Livro de Daniel, o capítulo 1, ele fala de Daniel na Babilônia. Foi separado um grupo e Daniel estava neste meio desse grupo, porque o rei procurava pessoas que fossem jovens, de boa aparência, a fim de que fosse ensinado na língua deles. Acharam? Não? Então, vamos lá.
E Daniel estava nesse meio. E Daniel propôs no seu coração. A ordem do rei foi que ele separou os manjares, as iguarias, e que eles deviam se alimentar daquela comida, viver naquele padrão que o rei estava estabelecendo. Mas Daniel, ele propôs no seu coração que ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. E ele pediu uma alimentação especial, legumes que ele queria se alimentar. E isso trouxe uma certa situação de que aqueles que estavam cuidando desses jovens, preparando esses jovens para no final de uma época se apresentarem perante o rei, ficaram meio temerosos. Como todos vão comer da comida do rei, das iguarias do rei, e Daniel com o seu grupo não vai fazer isso? Como é que vai ser no final? A gente vai ser penalizado. Eles tinham um pouco de temor, mas Daniel acabou ganhando o coração deles e eles fizeram. Só que no final de 10 dias, eles iam ser analisados para ver o que é que tinha acontecido. E veja aqui, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, então você vai ler do 1 ao 17 e vai contar isso que eu falei. Aqui, o versículo 7 diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o Abidnego. Então, eles tinham trocado o nome, e esses eram os amigos de Daniel. Aí, no versículo 17, ele diz: ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes pergunta, achou 10 vezes mais douto do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, o que faz a diferença na nossa vida e o que fez a diferença na vida de Daniel foi o Senhor. E eles se tornaram mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros. E aí Daniel foi tendo a sua experiência de interpretar vários sonhos. Ele era chamado para interpretar os sonhos. Os seus amigos foram jogados na fornalha, nós conhecemos essa história, não é verdade? E ali eles também foram libertos. Mas no capítulo 6, a palavra de Deus conta esta história de Daniel, que ele passou por um momento difícil, uma situação difícil, mas a conduta dele e a experiência que ele teve com Deus foi maravilhosa. Então vamos lá, no capítulo 6, nós vamos ler alguma coisa sobre a vida de Daniel. Então Daniel estava lá, mantendo o seu padrão de vida, sendo fiel a Deus, e aí eles foram estabelecidos como governadores, como presidentes daquela região, um grupo de pessoas. E Daniel estava nesse meio. E Daniel não se contaminava. E você sabe que quantas vezes nós temos a bênção de Deus, nós somos abençoados, mas nem todos aqueles que vivem do nosso lado entendem a nossa bênção, compreende a nossa bênção, consegue entender que é Deus quem faz na nossa vida. E aí causou um certo desconforto em Daniel estar sobressaindo a todos eles, sendo mais inteligente, sendo mais douto, sendo escolhido cada vez que o rei tinha um sonho, era Daniel que era chamado para interpretar aquele sonho. E aí o que eles fizeram? Conversaram entre eles, montaram uma situação a ponto de achar alguma coisa na vida de Daniel que o
tirasse desta posição, que fizesse com que o rei visse que não era bem assim, que o rei estava sendo iludido. E eles procuraram e nada encontraram na vida de Daniel que pudesse o acusar. Então o que eles resolveram? Que somente na lei do Senhor, somente naquilo que era tangente, condizente com os princípios do Deus de Daniel, talvez eles encontrassem algum tropeço. E aí eles foram até o rei e conversaram com o rei. Olha, o que o senhor acha da gente fazer um decreto e nesse decreto estabelecer alguma coisa para que todos te obedeçam, para que o senhor saiba que o seu reino está te obedecendo, fazendo aquilo que o senhor quer. E conversaram com o rei até que chegaram a uma conclusão. E o rei fez um decreto. Vamos ver qual foi esse decreto que o rei fez? Vamos lá. A gente pode ler aqui, deixa eu ver. O versículo 7. Daniel 6, 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme um interdito que qualquer que... Presta atenção, qual era o plano deles. Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles foram lá, buzinaram na cabeça do rei, até que foi feito esse decreto. Versículo 8. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario, o que ele fez? Assinou a escritura e o interdito, dizendo que o quê? Que durante aquele espaço, daqueles dias, de 30 dias, ninguém podia fazer uma petição se não fosse somente a ele. Não podia orar, falar com outro Deus, de religião nenhuma, de modo nenhum. E aí ele assinou isso. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube, aí Daniel ficou sabendo que a escritura estava assinada. O que ele fez? Entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia, o que ele fazia? Se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. E eles viram que Daniel estava fazendo isso. Só dar uma paradinha aqui e pensar. Quando Daniel viu o decreto do rei, que era isso, que durante 30 dias ele deveria pedir alguma coisa somente ao rei, a mais ninguém, que Daniel não podia mais fazer aquilo. Não era muito mais fácil para Daniel tomar uma outra atitude? Como? Fechar as janelas. Mas ele orava 3 vezes ao dia, e de que maneira? De janela aberta. E não é porque tinha agora aquele decreto que ele foi lá e fechou as janelas e vou fazer escondido. Não, eu sirvo a um Deus vivo. Por que eu vou me render a fazer aquilo que não é o meu propósito diante de Deus? Ele não podia ter ido orar no banheiro? Entrava no banheiro, fechava a porta, ninguém sabia, ele estaria lá orando e continuava as 3 vezes por dia orando. Mas Daniel era firme naquilo que ele tinha proposto diante de Deus. E nem o decreto do rei o abalou, o tirou daquilo que ele queria.
E ele permaneceu. E o que aconteceu? Eles foram até o rei e disse: olha, Daniel, a quem o senhor ama, a quem o senhor gosta, a quem o senhor protege, que é o seu queridinho, que interpreta os sonhos, ele não está lhe obedecendo. O senhor deu essa ordem, o senhor assinou esse decreto, mas ele não está lhe obedecendo. Ele continua orando 3 vezes ao dia. E aí o rei tinha que fazer o quê? Que cumprir aquele decreto que ele tinha colocado. E qual era o decreto? Que quem fizesse, ia acontecer o quê? Ia ser jogado na cova dos leões. Veja só, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou penalizado. E a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Quando o rei ouviu isso, o rei ficou desesperado. Eu tenho que fazer alguma coisa por Daniel. E tentou de todas as maneiras anular esse decreto, ou tornar inválido, fazer alguma coisa, mas não teve como. Ele trabalhou, olha, e até o pôr do sol, ele trabalhou por salvá-lo. Mas não tinha como, o decreto estava assinado. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Não tem como o senhor mudar, nem sendo o senhor o rei, o senhor não pode mudar. Assinou o decreto, está assinado e ponto final. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, olha o que o rei disse ao Daniel: o Deus a quem tu continuamente serve, o que ele vai fazer? Ele vai te livrar. Olha só, Daniel jogado na cova dos leões, mas o rei, que não conhecia o Deus de Daniel, mas conhecia Daniel, diz a Daniel: olha, o Deus que você serve, ele vai te livrar, fica tranquilo, tenha esperança, ele vai te livrar. Ele vai te livrar. E aí o que aconteceu? Foi trazida uma pedra e posta, eu estou lendo o versículo 17, sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Então, além de jogá-lo na cova, puseram uma pedra e foi selado. Imagina, eles devem estar pensando: a gente joga Daniel é esperto, escala o fundo, o poço, e sai. Como é que Daniel ia sair se estava cheio de leões lá? Mas tudo isso eles fizeram para deter a Daniel, para que Daniel não saísse. Então o rei se dirigiu, 17 a gente leu, né? Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou, olha só, e aí jogou Daniel na cova, pôs a pedra, selou, e aí o que aconteceu? O rei voltou para o seu palácio e passou a noite inteira como? Em jejum. O rei ficou sem comer em função de Daniel. E não deixou trazer à sua presença, o quê? Instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Imagina como o rei ficou aquela noite. Ele não comeu, ele não dormiu, ele não quis ouvir música, ele não se alegrou, somente o quê? Pensando: e Daniel, como é que está Daniel na cova dos leões? Nessa hora já não existe mais. Pensou o rei andando lá de um lado para o outro, passou assim a noite inteira, preocupado, aflito, angustiado, pensando em quem? Em Daniel. Mas ele tinha dito: o Deus a quem tu serve vai te livrar. Mas ele não conhecia o Deus de Daniel. E veja só o que aconteceu. Pela manhã,
a primeira luz da aurora, no dia seguinte, levantou-se o rei e foi de que maneira? Com pressa, rapidinho. Foi até onde? A cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel, com voz de angústia, de tristeza. Daniel, o rei, tinha dito que Deus iria salvá-lo, mas ele não conhecia Deus, ele não tinha esperança, até ele estava aflito, achando que Daniel já estava morto. E ele vai para lá, com voz de angústia, com voz de tristeza. Eles fazem o quê? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia, será, por acaso, será que aconteceu alguma coisa? Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Imagina com que voz o rei falou isso, com que angústia, com que tristeza. Daniel, será que o Deus a quem você serve te salvou, te livrou dos leões? Então Daniel respondeu ao rei. O que ele respondeu? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, aí é diferente, olha a fala. O meu Deus enviou os seus anjos e fez o quê? Fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha que coisa linda. O que Deus fez com os leões, o que os anjos fizeram, se eles fecharam a boca e passaram lá uma fita adesiva, um pano, amordaçaram, se arrancou os dentes dos leões e eles não podiam mais comer, ou se deu a eles o quê? Uma indisposição de estômago, que os leões, carne hoje nós não queremos, hoje nós não vamos, estamos de jejum de carne, não vamos comer carne. O que aconteceu nós não sabemos, mas nós sabemos que o quê? Que as suas bocas foram fechadas, e não houve o quê? Dano nenhum na vida de Daniel. E ele sai de lá, versículo 22, então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova, e quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele. Por quê? Por que não tinha nenhum dano em Daniel? Só porque ele tinha os olhos azuis? Cabelo enrolado? Não. Por quê? Porque ele creu no seu Deus. O segredo está aí. A fé e a esperança andam juntas. Nós temos que ter fé, crer no nosso Deus, e a esperança de que Ele, na hora certa, da maneira certa, no tempo de Deus, Ele vai nos socorrer. Amém? E veja lá o que aconteceu. 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Deus é Deus de justiça. Deus é Deus fiel. É Ele quem faz. Vocês viram que não foi Daniel que fez. Quem é que fez? O rei. A justiça não é nossa. A justiça pertence ao Senhor. Amém? Ele que fez. E aí, então, o 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicado. Da minha parte, olha o rei,
da minha parte, é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Você já ouviu essa expressão, que o tiro sai pela culatra? Olha aí, eles queriam o quê? Que Daniel se dobrasse a outros deuses, mas Daniel permaneceu firme. E o que aconteceu? Foi invertido. Agora todos teriam que se dobrar, porque o rei faz esta declaração, porque o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo. Amém? Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha que coisa linda, o rei fazendo esta declaração. Ele livra e salva. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Aonde? No céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. O dia seguinte, na vida do rei, foi um dia maravilhoso. E na vida de Daniel, um dia extraordinário. Um dia que não tem nem... Imagina você passar a noite numa cova dos leões e sair ileso, sem nada, sem um arranhão, sem nada. Porque o anjo estava lá e fechou a boca dos leões. Este é o dia seguinte. E eu gostaria de rapidamente pensar com você. Como foi o dia seguinte de Adão e Eva? Adão e Eva viviam no paraíso com o Senhor. Deus deu a eles uma ordem. Deus deu a eles uma direção. E eles desobedeceram. Como será que foi o dia seguinte, depois deles terem pego aquele fruto e terem comido? Não importa quem deu o fruto, não importa quem comeu primeiro, eles desobedeceram a ordem de Deus. E eu acredito que o dia seguinte foi um dia de vergonha. Acredito que Adão tinha vergonha de olhar para Eva. Eva tinha vergonha de olhar para Adão, porque desobedeceram a ordem de Deus. Um dia de medo. O que será que vai acontecer? Como vai ser? Um dia de estar escondidos, com medo. A palavra de Deus diz que o Senhor ia todo final de tarde. E eles estavam o quê? Escondidos. Um dia de medo, de vergonha, porque eles tinham que enfrentar o Deus. Como será que foi o dia seguinte de Josué? Quando Josué recebeu a notícia que o seu líder, aquele em quem ele admirava, aquele em que ele tinha visto tantas maravilhas, tantos milagres, havia morrido. Como se encontrava Josué? Talvez um dia de solidão, um dia de tristeza, um dia de depressão, de vazio. Assim estava Josué. Mas Deus anima a Josué. E Deus diz para ele: Josué, vamos lá, meu filho, acorda. Moisés morreu, mas nós temos muito pela frente. Você tem muito o que fazer. Reaja, levanta daí, tenha esperança de que coisas melhores e maiores irão acontecer. Mas você precisa reagir. Como foi o dia seguinte de Naamã? Naamã, um chefe do exército do rei da Síria, um homem valente, um homem poderoso, um homem de muito respeito. Mas ele tinha uma coisa: ele era leproso. Ele tinha lepra. Mas aquela menina que foi vendida para eles lá para a Síria como escrava, foi trabalhar na casa dele. E quando ela viu que o seu patrão, que Naamã, aquele homem poderoso, era leproso, ela diz o que para a esposa dele?
Ah, se meu Senhor conhecesse o profeta que há na minha terra, na minha cidade, ele seria curado. E a esposa vai lá e diz: olha, a menina disse isso, por que você não vai, Naamã? Vai até lá. E ele relutou um pouquinho, conversou com o rei, e o rei diz: vai, faça uma carta para você. Fez uma carta encaminhando ele, e ele foi. Só que quando chegou lá, o assunto não era com o rei. O assunto dele não era com o rei não era o profeta. E o rei fica indignado e rasga as vestes, faz aquela encenação toda. Mas ele vai até o profeta. E quando ele chega lá na casa do profeta, bate lá e olha, Naamã está aí, ele está doente, ele precisa do Senhor. Talvez na cabeça dele tenha passado que o quê? Que ele ia ser recebido com muitas honras. Afinal de contas, ele era o chefe do exército, ele era poderoso, ele era valente. Ele era um homem respeitado. Ah, ele vai me receber com o tapete vermelho, vai pôr o tapete para mim andar. Talvez ele vá mandar eu entrar, sentar numa bela cadeira, e ali ele vai fazer uma oração poderosa comigo, vai me ungir com óleo e eu vou ser curado. Mas qual foi a surpresa de Naamã? Que o profeta manda um criado dizer: olha, vai, manda ele se lavar 7 vezes lá no Rio Jordão, um rio sujo, com tantos rios limpos, bons, e ele fica indignado. Como foi o dia seguinte dele? Dia de indignação, dia de indagação. Por que comigo isso? Dia de decepção, ele estava decepcionado com tudo isso. E assim nós poderíamos falar de tantos outros dias seguintes. Vocês podem imaginar naquelas mulheres que acompanharam o Senhor Jesus até a sua crucificação, o que elas não sentiram no dia seguinte? Eu gosto muito de pensar que tudo isso aconteceu numa sexta-feira, mas o domingo ia chegar. Havia uma esperança, a esperança da ressurreição. E quando aquelas mulheres, no dia seguinte, no domingo pela manhã, chegam lá e ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Olha que dia lindo. Vale a pena a gente ter esperança. Vale a pena a gente aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. E eu quero terminar dizendo para você: existe 2 maneiras de nós enfrentarmos o dia seguinte. A primeira maneira que existe é nós nos revoltarmos, porque nada acontece, porque a minha vida é assim mesmo, eu nunca vou para frente, eu estou decepcionado, eu estou frustrado, e você viver aquele momento de lamúria, de reclamação, de murmuração, de querer achar o culpado. Você pode viver o dia seguinte da sua vida desta maneira. E sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer muito, porque você não tem esperança. Você não consegue acreditar que dias melhores vão vir, que você pode renovar a sua esperança e saber que Deus tem planos, Deus tem propósito, Ele está te conduzindo por um caminho que você não conhece, mas você não está sozinho, Ele está com você. E aí, este caminho de murmuração, de lamúria, de reclamação, ele vai te levar ao desejo de morte. Aí o que você pensa: é melhor mesmo eu morrer, para que eu vou ficar vivendo aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Você vai viver a depressão, aquela fossa terrível, sabe? Aquela vontade de morrer, aquela vontade de se matar. Você vai viver o síndrome do pânico. Não saio mais de casa, eu tenho medo. Medo do quê? Medo de tudo e medo de nada. Não é isso? Se você reagir ao dia seguinte dessa maneira. Mas a segunda maneira que você pode enfrentar o dia seguinte é se refugiando no Senhor. É confiando no Senhor. É você poder virar o jogo e se encontrar com o Senhor no meio da luta, no meio da dificuldade, e
ter fé e ter esperança e ter a sua coragem renovada, o seu ânimo e dizer: hoje não aconteceu, mas amanhã vai acontecer. Eu creio, eu tenho esperança. Nós podemos pensar em Paulo e Silas quando eles estavam na prisão, açoitados, presos, machucados, acorrentados, mas eles, o que eles faziam? Oravam e cantavam ao Senhor. E o que aconteceu? As cadeias se abriram. E assim será na sua vida, se você enfrentar o dia seguinte, virando o jogo, confiando no Senhor, crendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã. Eu espero, eu aguardo o milagre de Deus quando? Todos os dias eu aguardo o milagre de Deus, porque Deus pode fazer. Assim como Ele livrou Daniel da cova dos leões, não existe problema que Deus não possa resolver na sua vida. Ele não é o Deus do impossível, Ele é o Deus do possível. Ele pode todas as coisas. Para Deus não existe impossíveis, mas Ele pode fazer todas as coisas, e Ele pode fazer por você muito mais do que você está pensando o pedido. Você precisa crer, você precisa ter esperança, você precisa confiar. E ainda que a sua esperança esteja morta ao cheiro das águas, ela vai brotar. Ela pode brotar no seu coração. Você tem que querer, você tem que buscar. E eu quero terminar dizendo assim para você: o ontem já passou, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas adversidades, e eu não tenho mais, nem você, como alcançar o ontem, porque já foi. O hoje nós estamos vivendo, e o nosso hoje já passou pelas mãos de Deus. Tudo o que acontecer hoje na sua vida já passou pelas mãos de Deus, mas o amanhã pertence a Ele. Basta cada dia seu mal, basta, não se preocupe com o dia de amanhã, porque Ele cuida de você. O que você tem que fazer? Renovar a sua esperança, renovar a sua fé, acreditar que Deus pode, e se Ele pode, Ele faz. Ele pode, Ele faz, e Ele quer fazer por você. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha recebido a porção do Senhor, que ela tenha realmente chego no seu coração, na sua vida, como o cheiro das águas, e que possa brotar em você um ramo novo de esperança, de confiança, de certeza de vitória, que só o Senhor Jesus pode nos dar. E eu quero orar com você. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração e você falasse com o Senhor. O Senhor te conhece. Você está aqui porque Ele permitiu que você viesse. Ele queria ministrar ao seu coração esta palavra. E você não pode sair daqui da mesma maneira. A pior coisa que existe é quando nós perdemos a esperança. Quando nós perdemos a esperança, é como se o navio estivesse no meio do mar à deriva. Está sem comandante, está perdido, ele está sem rumo, ele está desgarrado. E o Senhor não quer que você viva assim. Ele quer ser o seu comandante. Ele quer dirigir a tua vida. Ele quer que você tenha esperança, que você creia no agir de Deus na sua vida.
Mas se entregue a Ele, se renda a Ele, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, sou eu que preciso, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é a minha vizinha. Neste momento, é você e Deus. Diga para Ele: Senhor, eu preciso que a minha esperança seja renovada. O Senhor sabe que eu estou enfraquecido. As lutas, as dificuldades têm tentado me afastar de Ti, mas eu não quero me afastar de Ti. Me ajuda, Senhor, me ajuda a manter os meus olhos firmes em Ti, a olhar para o autor e consumador da minha fé e acreditar e crer que Ele tem cuidado de mim, porque Deus cuida de nós. Coloca a sua vida diante de Deus, vai falando com Deus, deixa Deus falar com você, deixa Deus tocar o seu coração. Perto, quero estar. Coloca a sua vida diante de Deus, deixa o Espírito Santo tocar em você, falar contigo, deixa Ele encher o seu coração, ao som, ao cheiro das águas, vai brotar a esperança no seu coração, vai brotar a fé, a confiança. Deixa Deus trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico. Permaneça assim, de cabeça baixa, de olhos fechados. Vamos cantar esse cântico. Você e o seu Deus, você e o seu Senhor. Cante assim conosco. Perto quero estar. Queira estar perto do Senhor, junto aos teus pés. Não existe lugar melhor, meu querido, para você estar nesta hora. Pois prazer maior não há um prazer maior. Que me render. Se renda ao Senhor, adore ao Senhor. Tudo que há em mim, ofereça ao Senhor, ofereça a sua vida, peça para Ele ser o comandante da sua vida, entrega a direção da sua vida nele. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, se torna amigo de Deus, seja amigo de Deus, permita que Ele seja o teu amigo, o teu confidente. Louve ao Senhor, te louvarei, Senhor, louve ao Senhor, não importa as circunstâncias, eu não vou perder a esperança, eu aguardo um milagre a cada dia do Senhor. Adore ao Senhor, adore somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Adore ao Senhor. Ele vai fechar a boca do leão, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai estar com você, mas louve ao Senhor. Não importa as circunstâncias, é a Ele que eu quero adorar, eu quero louvar. Aleluia, aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos orar. Senhor amado e querido,
É em nome de Jesus que eu coloco diante de Ti cada uma destas vidas que vieram aqui nesta manhã em busca de um alimento, em busca de uma palavra, em busca de um renovo, em busca de uma transformação. Senhor, em nome de Jesus, atende a cada um desses, socorre com a Tua boa mão, dá a eles, ó Pai, renova neles a esperança, a fé, a confiança, a vontade de estar perto de Ti, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Pai, trabalha nas nossas vidas, Senhor, que possamos estar cientes daquilo que o Senhor quer para nós, que possamos Te agradar, fazer a Tua vontade, dar a direção da nossa vida, entregar nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe como nós precisamos de Ti, Senhor, por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e eu quero em nome de Jesus invocar a Tua bênção, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre cada um desses, Senhor, mediante as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, que o Senhor esteja respondendo a oração, que o Senhor esteja, Senhor, animando os corações, fortalecendo, trazendo esperança, Senhor, sobre cada um desses. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, não existe outro Deus igual ao Senhor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Senhor, e o nosso desejo é estar perto do Senhor, cada vez mais perto do Senhor. Não queremos que a nossa vida esteja à deriva, Senhor, dirigida por qualquer coisa, mas nós queremos que seja dirigida por Ti. Por isso nos colocamos diante de Ti e fazemos isto em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Te louvarei. Importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus.